Olá, amigos, bem-vindos à aula 11 do nosso programa de saúde mental aqui no YouTube. Essa aula, dei o nome dela, o título dela é de compulsões. Hábitos compulsivos, especialmente para você que sofre por algum hábito, seja excesso de comida, uso de drogas, tabaco, nicotina, ou hábitos compulsivos dos quais você não consegue se libertar. Muito bem, meu nome é Arthur, eu sou psicoterapeuta clínico. Aos que não me conhecem, trabalho nas áreas de saúde mental, vícios, compulsões, também pessoas que aí nutrem algum tipo de ideação suicida, tá bom? Nosso contato fique logo abaixo da descrição dessa aula. Caso você precise de um suporte mais intensivo, pode procurar a nossa equipe. Nós vamos agendar sua consulta, perfeito? Pessoal, eu acho que falar de compulsão para mim é algo muito até um pouco empírico, como aos que me conhecem, eu já venho falando isso durante muito tempo da minha vida. Eu fui um compulsivo alimentar grande parte da minha vida, né? Até os meus 15 anos eu tive obesidade e consegui vencer ela através da prática da atividade física, né? E de bons hábitos, construindo bons hábitos ao redor da minha alimentação. Passou-se um tempo, eu engordei novamente, consegui emagrecer e segui uma vida ativa mais ou menos ali até a época da pandemia. Na hora que chegou a pandemia, eu me enfiei no trabalho, né, home office, parei com as minhas atividades físicas, consequentemente desregulei novamente a minha alimentação e engordei de novo. Então, vocês vão escutar falar com bastante propriedade no assunto aqui, além de estudo científico, vocês vão escutar um cara, né, que venceu ou pelo menos tentou vencer ou venceu em alguma parte do tempo da sua vida a compulsão alimentar. O que se aplica da mesma maneira para outras compulsões que a gente vai falar, que é o vício em drogas, né, a compulsão em cigarro, tabaco, nicotina. Eu espero que essa aula também faça sentido para vocês da mesma maneira que esses aprendizados aqui fez para a minha vida, né? Então, senhores, a compulsão não se apresenta inicialmente como um problema. Ao contrário, ela frequentemente se disfarça de solução. Trata-se de um comportamento repetitivo, carregado de urgência interna, que o sujeito executa não necessariamente por desejo, mas por uma necessidade difícil de nomear, uma pressão psíquica insistente. Vocês vão ver que a maioria dos mau hábitos que nós temos, né, que nós também podemos chamar de vício, né? O que é um vício senão um hábito, um mau hábito repetido dezenas de milhares de vezes? Um vício é um hábito, né, um mau hábito repetido inúmeras vezes. E por inúmeras vezes esse vício ele vem atrelado a um comportamento compulsivo, ou seja, um comportamento que o indivíduo não consegue deixar de ter ele na sua rotina. Vocês vão ver que não é tão fácil a gente falar, por exemplo, para uma pessoa que está se alimentando mal, está comendo demais, né? Por exemplo, a pessoa que come, vamos colocar aí, né? Sem querer criticar quem trabalha com fast food e tudo mais, mas vamos colocar uma pessoa que ela come pizza todo dia à noite ela tem que pedir uma pizza, né? Ou então todo dia à noite ela pede 2 x-tudos, ou todo dia à noite ela pede, né, um mega sanduíche. A pessoa está com 140, 160 quilos, já está com a saúde toda fodida. Não é tão fácil da gente falar para essa pessoa como se fosse, né, como se ela detivesse o controle da situação, falar assim, para, é só você parar. Porque se fosse fácil deixar, senhores, né, é por isso que os comportamentos compulsivos são vícios e são doenças. Por isso que precisa de acompanhamento muitas vezes psicológico, por isso que precisa muitas vezes de acompanhamento psicoterapêutico, por isso que precisa muitas vezes de acompanhamento, né, de um treinador esportivo, porque são vícios. Você acha que a pessoa não gostaria de parar, por exemplo, com a maconha que ela está usando há 20 anos, da água para o vinho, assim, ou com cigarro, ou com álcool? São compulsões, né? Psicologicamente falando, seu sistema límbico, seu sistema neuronal, as suas conexões, as suas terminações nervosas cerebrais, elas estão extremamente comprometidas, principalmente quando você se entrega a um mau hábito
durante 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 anos da sua vida. De tal maneira, né, que a abstinência ela acontece. Ela acontece, DH. Abstinência por açúcar hoje. A galera acha que a abstinência é algo só presente na cocaína, na maconha, no álcool, no tabaco, na nicotina. Então a abstinência ela também acontece com um extremo excesso de açúcar, de consumo no sangue. Eu me lembro até hoje o quanto que foi difícil eu parar com certos hábitos de dezembro de 2025 para cá, que eu resolvi cortar, por exemplo, refrigerante. Cara, que isso? Quase que assim, eu falo assim, ó, parece que a boca da gente começa a salivar antes da hora. Você vai num restaurante ali, você monta um prato e tal, aí você vê o cara passando com aquela Coca-Cola gelada, né? Você fala assim, nossa, quase estende os braços e fala, pelo amor de Deus, traga esse néctar do Satanás para que eu possa me envenenar nesse líquido escuro, né? Então assim, realmente com açúcar eu cortei total. Sem açúcar eu tomo, mas eu tomo de maneira bem módica, bem moderada, né? Porque já eu vi alguns estudos falando que aquele adoçante presente nela está associado ou pode estar associado a alguns casos de câncer, né? Então, realmente, você vê que é um alimento, não sei se eu posso nem chamar de alimento, mas é uma bebida que, né, te faz bem, né? A única sensação que você tem com ela é para sanar o seu prazer, né? Então, o sujeito executa geralmente essa ação compulsiva, não necessariamente por desejo, mas por uma necessidade difícil de nomear, uma pressão psíquica insistente, comer sem fome, rolar infinitamente uma tela de celular, comprar sem precisar, compulsão de compra também é uma puta compulsão, cara. Você vê assim que tem pessoas que mais adiante a gente vai traçando os caminhos dessa aula de tal maneira que nós vamos chegar bem no íntimo mesmo do nosso coração. Mas eu acredito fielmente que toda compulsão ela nasce de um buraco, sabe, DH? É um vazio, né? Quase um oco que o ser humano tem por dentro assim, que ele tem que investigar de onde que vem isso. É lógico que toda vivência ela é diferente uma da outra. Cada um de nós passamos por famílias diferentes na Terra, tivemos infâncias diferentes, construímos relacionamentos da nossa fase infantil, a pré-adolescência, a fase adulta, até a velhice, de maneira diferente. Então, para que isso seja mais analisado, né, para que as entrelinhas da sua vida seja mais analisado e para você possa ter até um diagnóstico clínico mais próximo do que você sofre, é interessante que você, né, se você estiver se sentindo preso em cima de um vício ou de uma compulsão, você faça um acompanhamento mesmo psiquiátrico ou psicológico ou psicoterapêutico. É muito importante, né? Muitas vezes a compulsão ela nasce de um buraco mesmo, né? Um oco vazio, né? Algo que a pessoa sofreu na infância, né? Por exemplo, eu vejo muita gente com sede de poder, sabe, DH? O cara às vezes nasceu pobre, humilhado, né? Aí trabalhava ali, a pessoa humilhava o cara, né? Vamos supor, o cara entregador, né? Um serviço às vezes de entregador, ou um serviço às vezes mais humilde na sua essência, né? E aí a pessoa muito humilhada, geralmente muito maltratada, aí o cara começa a se motivar para ficar rico, para ganhar mais riqueza e tal. Bicho, se um cara desse vira um líder ou um chefe de uma empresa, ele tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu não estou falando aqui que isso vai se repetir de forma automática, mas eu estou falando que esse cara tem que tomar muito cuidado para ele não deixar o comportamento dele espelho do que ele sofreu no passado refletir nos subalternos dele. Porque aí o cara tá com um chicote na mão agora, porra. Você amarra uma pessoa num tronco e chicoteia ela. Aí você chicoteia, chicoteia, chicoteia. Aí depois você desamarra ela e entrega um chicote na mão dela. Qual que é a atitude instintiva do ser humano? É sair batendo chicote em todo mundo, meu amigo. Eu sofri no passado, eu vou descer o cacete em todo mundo agora que tá sob a minha direção. Vocês conseguem entender? Muitas vezes esses comportamentos, por exemplo, quem foi pobre demais na infância e agora tem a condição, o cara não para de comprar. Né? Às vezes o cara lembra de um trauma que ele teve acesso lá na infância dele, cara. Isso aí tá cheio de rico, viu, gente? Cheio de rico.
digital influencer multimilionário, cara que compulsão por comprar e não consegue preencher um vazio dentro de si, dentro da própria alma, que não é um vazio puramente material. Às vezes é uma falta mesmo de olhar para dentro de si e ver de onde que está sendo a raiz desse comportamento. Porque o comportamento em si ele é só externalização de algo muito maior que está dentro de nós. Então, às vezes, o cara era pobre, humilde, 3 aninhos de idade, 5 aninhos, não tinha acesso ao tênis, olhava um Nike ou um Adidas ou um tênis que gostava na época, que já via o sistema capitalista fazer seu merchandising e tal, e não podia comprar, né? Não podia comprar, ficava magoado com aquilo e tudo mais. Aí o cara chega, né, dá certo na vida, por ironia do destino, ou pelas próprias capacidades, ou o trabalho duro, né? A sorte encontra o trabalho duro trabalhando, o cara dá certo na vida e explode. Bicho, se o cara não cuidar, Gaga, ele tem, tipo assim, ele faz um closet com mais de 1.200 pares de sapato. Tudo pra sanar ou tentar sanar a criança ferida que lá nos 5 anos de idade não poderia ter um sapato. Eu não tô falando que você não pode ter o tênis que você desejar, mas, cara, pensa, uma pessoa, dois pés, 1.200 pares de sapato. Vocês acham que isso já não passou Vocês acham realmente que isso já não passou de um certo extremismo, assim, absurdo, sabe? E geralmente são pessoas que tendem nesse comportamento ricas, cara, pessoas muito vazias, solitárias, sozinhas, sabe, assim. Eu gosto de usar muito o exemplo do Whindersson Nunes, porque ele vem procurando tratamento, né? Já faz uns 3 ou 4 anos que o Whindersson Nunes transformou a vida dele, pessoal, em pública, né? Ele fala sobre isso nos podcasts abertamente, então eu gosto muito de usar o exemplo dele, porque eu não estou ferindo a expressividade de ninguém que não gostaria de comentar sobre isso, até mesmo porque ele fala disso abertamente, nos podcasts que ele vai e tal. Cara, foi um exemplo de uma pessoa que conquistou muito dinheiro na vida, velho, muito dinheiro. O Whindersson Nunes, ele tem patrimônio DH para umas 15 gerações, eu acho, sabe? Umas 15 gerações de família vivendo assim, na classe média ali, módica, sem fazer gracinha. O Whindersson Nunes deve ter dinheiro para as próximas 10 ou 15 gerações dele. E um cara que sofre de muitos problemas de depressão, muitos problemas, né, psicológicos. Na mesma época que ele estava treinando para ser um competidor de boxe e academia, ele se entregou ao cigarro e ele fala abertamente que tinha dias que ele acendia um cigarro atrás do outro, assim, e quando ele via era 3 horas da manhã, o cara fumando um cigarro atrás do outro, assim, ó, abrindo a carteira de cigarro, um cigarro atrás do outro. Gente, se você se encontra em comportamentos do tipo, vocês podem ter certeza que algo de errado não está certo no seu comportamento, na sua vida, na sua rotina. Você precisa olhar para o que faz você fazer isso, que muitas vezes não é fácil, né? O que muitas vezes não é fácil da pessoa olhar para dentro de si, mas você precisa achar, se você realmente quiser se livrar dessas algemas, desses grilhões, você precisa achar a causa que te machuca interiormente, que te faz fazer isso, sabe? Você precisa olhar para dentro de si. É por isso que a psicoterapia é um encontro consigo mesmo. Um psicoterapeuta que se preze, ele não vai falar para você assim, nossa, DH, mas eu acho que você tem que parar de fumar tal dia. Não. A nossa construção nas trilhas da sua história e do seu destino é quase que como se nós navegássemos em um mar interno do seu ser para a gente começar a achar aonde foi que deu aquele crash, assim, ó. Aonde foi que deu aquele estalo? Será que foi com bullying na escola? Será que foi com a separação do pai e da mãe? Será que foi com o pai que agredia a mãe? Será que foi a mãe que abandonou? Será que foi um abuso sexual que teve em tal fase da vida? Será que foi com um comportamento ali de ensinamento dos pais muito leviano? Cara, então assim, se eu fosse citar para vocês aqui tudo que pode fragmentar, dar esse crash, né? Dar essa quebra no sistema de
no consciente, no inconsciente, nas memórias do ser, se eu fosse citar para vocês que a gente vai ficar 2 horas falando de várias coisas que podem remeter ao passado e traumas do passado. É interessante que se você quiser se livrar dos seus vícios, primeiro a gente tem que começar a olhar para o que deu errado, né, na sua criação. Se é falta de aceitação, se é excesso de vergonha, se a pessoa se embriaga demais para esquecer dos problemas, se a pessoa se embriaga demais por causa de uma dor, de um relacionamento mal terminado, se a pessoa se embriaga demais porque queria pedir perdão para alguém e a pessoa faleceu e guarda essa mágoa dentro de si. Então, assim, situações, eu enquanto psicoterapeuta, meu amigo, 3 bilhões de situações, nem se eu quiser escrever um livro assim, né, dos mapas dos acontecimentos que derivam de traumas do seu passado, né? Se eu quisesse escrever um livro desse, né? Mapas dos acontecimentos que derivam dos seus traumas do passado. Eu tinha que fazer uma súmula com 78 volumes, porque é situação que não acaba. É importante que você entenda, né, que isso é muito pessoal e íntimo de cada um. Enquanto você não olha, eu posso afirmar enquanto psicoterapeuta, que enquanto você não olha para esse oco, esse buraco, esse vazio existencial, essa falta de sentido que muitas vezes te dá vazão a compulsões do tipo comer sem fome, rolar infinitamente uma tela de celular, comprar sem precisar, verificar algo diversas vezes, consumir substâncias tóxicas, trabalhar excessivamente, se entregar a um trabalho excessivo, né? Que foi também depois que eu venci a obesidade. Questão do workaholic também me pegou uns 4 anos da minha vida. Queria viver, acordar só trabalhando. Acordar, dormir trabalhando. Se não fosse 16, 17 horas por dia, não estava valendo, né? Ou até mesmo buscar relações de forma reiterada e desgastante. A forma muda, mas a lógica dos comportamentos compulsivos ele permanece em todos eles. Vocês vão ver que a jornada que nos leva a entender um comportamento compulsivo é sempre um oco, um buraco, um vazio, né? Algo relacionado ao passado, uma insegurança, um desejo de ser notado, um desejo de ser visto, um desejo de ser amado, né? Desejo de ser respeitado, de ser conquistado, né? Então a gente vai caminhando para um mar de situações, né? Um mar de situações. Do ponto de vista clínico, senhores, a compulsão pode ser compreendida como uma tentativa de regulação emocional. Eu acho que é uma boa, é um bom registro, é um bom ponto de partida. Pode ser compreendida como uma tentativa de regular o seu emocional. Por exemplo, você está ansioso, você come para passar a ansiedade. Você começa a ficar inquieto, mexer no cabelo, bater as pernas, coçar o rosto, e você começa a ter tique motor, chacoalhar as mãos, você fuma um cigarro, ali dá uma regulação emocional, né? Você tá meio ali, sai do serviço estressado, 18, 19 horas da noite, inquieto, dirigindo, batendo as mãos, depois você senta num bar, toma 2 cervejas para regular o seu emocional. A princípio, né, pode ser vista como uma tentativa de regular a emoção. Estudos no campo da neurociência comportamental indicam que comportamentos compulsivos estão frequentemente associados à ativação do circuito de recompensa dopaminérgico. Isso aqui, nenhuma novidade até então. Tudo que você faz, relação à compulsão, libera dopamina. Come sem estar com fome, libera dopamina. Fuma um cigarro, libera dopamina. Toma um álcool, libera dopamina. Usa cocaína, libera dopamina. E os outros hormônios, né, do prazer. Então, compra, né? Desliza ali, compra. Rapaz, que isso aí? Satisfação imensa. Você tá, parece que a hora que você passa o dedinho ali no Mercado Livre, DH, ó, tum, o trem fazendo. Seu corpo vai fazer, nossa, comprei mais uma coisa minha. Então, também, né? É algo que a gente tem que ficar, ainda mais no Brasilzão que a gente vive aí, que você não cuidar do seu dinheiro, meu amigo, você pode esperar morar debaixo de uma ponte mesmo. Não tem. Fosse às vezes em outro país, né, que te permite ainda alguns pequenos luxos devido ao poder de compra, né? Não tô querendo falar mal do nosso querido Brasa, não, senhores, né? Mas tô falando que o nosso poder de compra realmente está severamente prejudicado, né? Isso é fatídico, né? Isso é fatídico. Às vezes se fosse até em outra nação, né, DH, Suíça, Austrália, né, que seu poder de compra ali é maior, né? Você consegue pagar suas necessidades básicas e ainda te sobra
um valor para você se entregar à compra. O problema é que no Brasil, se você for um compulsivo em compra, você vai passar até fome. Quando você vê, você não tem dinheiro para pagar nem plano de saúde, nem sua compra do mês, nem sua casa, né? Então até que a Caixa Econômica aí agora, né? A moda aí é os especialistas em leilão. Por que vocês acham que está acontecendo isso, né? Todo mundo, grande parcela da população aí, não conseguindo arcar com as parcelas do financiamento da sua casa e a Caixa vindo aí, né? Reintegrar o que é do banco por direito, né? O que é da instituição mais rica do mundo, das instituições mais ricas do mundo por direito, né? Então, senhores, esse ponto de vista clínico, né, a compulsão está frequentemente associada à ativação do circuito dopaminérgico do nosso cérebro, especialmente envolvendo estruturas como o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Esse circuito, originalmente adaptativo, passa a operar de maneira desregulada, fazendo com que o alívio momentâneo, guarde bem essas palavras, o alívio momentâneo se torne um reforço poderoso, ainda que seguido de culpa, vergonha ou esgotamento. Olha só, culpa, vergonha, esgotamento. Legal, tem um caso que eu acompanhei, eu posso falar, né, porque assim, a gente usa alguns estudos de caso, obviamente, não vou citar nome de paciente, nem mais detalhes, mas teve um caso interessante que eu acompanhei, de uma moça que era casada e o relacionamento dela começou a ruir, né, começou a ruir por várias coisas, né, infidelidade conjugal, brigas entre o casal, e ela tinha um empreendimento. Um empreendimento do ramo alimentar, né? Vendia aí, né? Tipo um restaurante, né? Não era um restaurante, mas eu tô tirando a raiz dos assuntos aqui para que nem a pessoa mesmo, né, consiga entender de quem eu tô falando. E aí, muitos problemas familiares, muitos problemas conjugais, vendia muito bem, tinha muito faturamento com a empresa do ramo alimentício dela. E como forma de vazão ao relacionamento adoecido e não detendo ferramentas para conversar ou para, tipo assim, um término maduro, né? Como duas pessoas maduras conseguiriam fazer, chega e fala, não dá certo aqui, então vamos separar e tudo mais, né? E aí a pessoa começou a jogar tigrinho. Então, olha, de um relacionamento adoecido e uma empresa funcionando, a pessoa como vazão para tentar suprir, né, uma questão até comportamental, ela começou a jogar slot no tigrinho. A pessoa perdeu todo o restaurante dela, inteiro, em dívidas, todo. Ela entregou tudo que ela tinha construído até então do restaurante em bets, né, em cassinos. Então hoje eu fico pensando, é muito fácil você, quando você não estuda o sofrimento humano de perto, que a grande maioria do nosso Congresso Nacional não faz, legalizar uma parada dessa. Né? É muito fácil, né? A galera fala, mas aí você vai arrecadar imposto e vai melhorar, mas vai melhorar para quem? Né? Porque a título de arrecadar imposto, sinceramente, a título de arrecadar imposto em cima da desgraça alheia, é como se fosse um contrassenso, né? Tipo assim, você arrecada dinheiro de sangue da desgraça alheia para falar que você vai abrir casas de apoio para desgraça alheia, tipo, como assim, né? Como que funciona? Me explique melhor você, senador, deputado federal, que vota a favor de uma liberação da cassinagem no Brasil, né? Me explique melhor como que funciona esse bem, né, para a humanidade. Você aprova um contexto de desgraça alheia para faturar em cima daquilo ali, para que depois você possa criar núcleos para combater aquilo ali, né? Tipo, eu não consigo entender muito bem, sinceramente, essa linha de raciocínio. Tipo assim, vamos legalizar a maconha e a cocaína para que a gente possa tributar a maconha e a cocaína para que depois a gente possa
abrir casas de apoios para viciados em maconha e cocaína. Assim, eu realmente não sei se alguma nação isso já deu certo, isso é uma opinião literalmente pessoal minha, mas me parece que seria mais justo deixar essa desgraça mesmo proibida do jeito que tá e com o dinheiro que já tem do Estado, né, se a corrupção não fosse tão grande, abrir casas de apoios para pessoas que precisariam, né, que precisariam de suporte para vencer esses vícios. Não me parece um caminho, DH, aqui eu falo como uma opinião pessoal mesmo, se eu tivesse alguma voz em algum lugar, você iria me ver falar muito provavelmente em uma tribuna, que não me parece um caminho saudável a pretexto de tributação, a legalização de nada que envolve vício. Nada, nada. Eu seria o cara, com certeza, que vetaria tudo. Eu queria, inclusive, vetar até álcool e cigarro, de preferência. Se fosse da minha vontade, né? Eu sei que muitos aí podem querer me matar uma hora dessa ou me chamar de um conspirador, de um ditador, né? Agora o Arthur é o ditador das drogas, mas eu confesso para vocês que eu ficaria muito feliz em ver até o próprio tabaco e o álcool sendo proibido aí de comercialização, né? Então, pelo menos transformaria o acesso a essas drogas lícitas em uma maneira mais dificultaria, né, a barreira de entrada. Tudo que você legaliza, você abre demais a barreira de entrada e o acesso àquela substância, né? Pensa você, DH, por exemplo, uma criança aí meio medrosa, né, morre de vontade de experimentar maconha, mas sabe que é ilegal e você não acha, né? Embora o tráfico seja muito grande no Brasil, mas você não acha maconha no supermercado, pô. Você não acha maconha numa tabacaria, pelo menos de maneira legal, né? Aí eu já não sei o que o dono dessa tabacaria faz no esculhambo por fora, mas você não acha isso de uma maneira legal. Então, se você tem um adolescente muitas vezes medroso ali, o cara vai deixar isso pra lá. Às vezes você tem um adolescente medroso que quer provar, ele olha uma maconha ali na tabacaria ali, exposta ali, pô, vou provar isso aqui. E aí, meu amigo, de galho em galho, você tem uma nação extremamente entregue às drogas mesmo, né? Uma verdadeira Zumbilândia. Então, sei lá, eu acho que o caminho, muitas vezes, correto do Estado é muito mais a proibição do que a legalização. Isso é uma verdadeira opinião pessoal minha, né? Há, portanto, senhores, um paradoxo, né? A compulsão alivia e aprisiona ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você alivia, você se sente preso naquilo ali, né? Como se o efeito da dopamina passasse. Por exemplo, o álcool, né? O álcool, a pessoa bebe pinga pura e tal, né? Aí, aquele momento ali, talvez tenha até uma euforia. Depois que passa, o cara tá de ressaca, o cara tá com dor de cabeça, vômito, diarreia, sem força, não trabalha no outro dia. Isso pode afetar a cadeia profissional do cara e tudo mais. Então, né? O vício e a compulsão, infelizmente, ele tem essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que ele alivia momentaneamente, logo ele já te aprisiona de novo em uma rotina que te prejudica de ser um ser humano funcional. Perfeito? Funcional, né? Então nós estamos todo tempo aqui tentando resgatar a funcionalidade do homem. E para que um homem viva de maneira funcional, é interessante que ele se livre absolutamente de todos os vícios e todas as compulsões que ele tiver no seu coração. Isso é o que eu acredito. A literatura psiquiátrica, senhores, especialmente a partir do DSM-5, distingue compulsões em diferentes contextos. No transtorno obsessivo-compulsivo, no TOC, por exemplo, a compulsão surge como respostas a pensamentos intrusivos, funcionando como um ritual que busca reduzir a ansiedade. Já em quadros como transtorno de compulsão alimentar periódica, o comportamento não está necessariamente vinculado a uma obsessão específica, mas a estados emocionais difusos, angústia, vazios e frustrações. Ou seja, a pessoa que muitas vezes, né, sofre desse distúrbio de compulsão alimentar periódica, ele tende a comer mais quando ele se sente angustiado. Nossa, tô na angústia hoje, o cara vai lá na geladeira, blá, blá, blá. Tô num vazio, tô me sentindo frustrado, tô me sentindo ansioso, pede uma pizza, vai no trem. Então o cara não consegue alimentar para se nutrir.
Ele está se alimentando todo momento para satisfazer a sua dopamina. E existe, aqui DH eu falo, né? Nutrição e comer por prazer são dois caminhos que você leva, inclusive o seu corpo e a sua saúde física, para dois lugares totalmente distintos. Comer por prazer. Meu amigo, se você está comendo todos os dias por prazer, né? Se você foi educado a comer todos os dias por prazer, eu sinto me dizer que você está levando a sua alimentação para o penhasco. Você está levando a sua saúde física para o buraco. Porque se você for, principalmente se o seu paladar já estiver viciado em altos teores de açúcar e em altos teores de gorduras saturadas, que é o famoso craving, né, na literatura inglesa. Se o seu paladar e se o seu sistema de alimentação já estiver extremamente envolvido no craving, você está à beira de um penhasco alimentício, né? Você está jogando a sua saúde mesmo no lixo. Triglicérides, colesterol, obesidade, testosterona baixa, cortisol batendo lá nas alturas, gordura no fígado, dificuldade no pâncreas, rim paralisando. Daí você começa, meu amigo. Porque se você for alimentar, DH, uma cenoura, ela é tão saborosa quanto uma bolacha passatempo de chocolate, DH? Um ovo cozido, ele tem o mesmo sabor que um hambúrguer que você vai pedir ali no Burger King? Não tem o mesmo sabor, meu amigo, não tem como você comparar. Por prazer alimentício, não tem jeito. Um pedaço de bife de frango grelhado, ele tem o mesmo sabor que uma costela com 4 dedos de gordura? Uma panceta de porco? Meu amigo, não tem como, né? Não. Uma água com gás, DH, com gelo e limão, tem a mesma sensação pro seu paladar do que uma coca 100% açúcar trincando na geladeira? Senhores, não tem como a gente colocar prazer alimentar e nutrição junto, né? É óbvio que tem dia que eu vou comer cenoura que não tá tão saborosa a cenoura, cara, mas aquilo ali tem beta-caroteno e faz bem pra você, entendeu? Um ovinho cozido ali, tem hora que você tá comendo aquilo aí, você tá mastigando assim, não tem nem muito, né? Não tem nem muito aguçar do seu paladar, mas faz bem. Então você se nutre de um lado, entendeu? Abacate, né? A galera pega o abacate, uma das melhores frutas que tem, com alto teor de gordura boa, bota meio litro de leite condensado no abacate ou bota 50 canecas de açúcar no abacate. Não, meu amigo, aí você não gosta do abacate, entendeu? Você não gosta do abacate, você gosta do açúcar, come açúcar puro logo. Porque se você estiver buscando a saúde do abacate, você vai comer o abacate puro. Às vezes você joga 5 ml de mel em cima dele. Acabou. Porque nutrição é uma coisa, comportamento compulsivo para satisfazer o prazer alimentar é outra. Da mesma maneira que eu falo, saúde física é uma coisa, estética corporal é outra coisa. E o ser humano na Terra hoje, ele não consegue se desvencilhar de coisas que estão o jogando para um penhasco mesmo, um penhasco, um precipício, né? A gente não consegue adotar caminhos de saúde, né? Saúde, para que você se nutre? Cara, para viver bem, para conseguir dormir, acordar a noite inteira, falar, nossa, que beleza, meu corpo tá bom. Antes dessa aula eu corri 5 quilômetros, tudo bem que eu tô com 100 e tantos quilos ainda, eu corri 5 quilômetros, treinei, tô bem ainda, ó. 9h45 da noite ainda aguenta ainda 1 hora, 2 horas de trabalho, depois eu vou dormir. Para isso que você precisa se nutrir, né? E a compulsão, muitas vezes, é um negócio que te puxa, né? Te puxa a performance, a baixa performance. Por que não tem tanta pessoa bem-sucedida no que faz, DH, com projetos bem-sucedidos? Por que as pessoas desistem tão fácil daquilo que almejam na Terra? Meu amigo, seu sistema límbico tá uma desgraça, entendeu? Sua saúde física tá no lixo. Seus hábitos, olha para si, olha para si. Aqui eu já estou entrando numa sessão de psicoterapia, embora eu não fale com essas mesmas, com esse mesmo afinco que eu falo aqui. Porque aqui, na verdade, é quase uma sessão de psicoterapia coletiva, né? Então, se eu não falo direcionado para ninguém, eu não sou obrigado a passar a mão na sua cabeça. Você está aqui, né? Eu não estou aqui para te enganar, eu estou aqui para te contar verdades que vão melhorar a sua vida, né? Então,
como eu não tenho nem ideia para quem eu falo nesse momento, espero que alcance o máximo de número de pessoas possíveis, eu já posso me utilizar de um artifício um pouco mais pesado, com a mão pesada. Meu amigo, às vezes sua vida, olha para o seu redor, olha ao seu redor, olha os seus comportamentos, olha os seus hábitos. Durmo 2 horas da manhã, acordo como uma bolacha passatempo e bebo Coca-Cola. Vou almoçar como Missi Miojo. Cara, sabe assim, péssimos hábitos de leitura. Só fica em canal de YouTube de influencer filha da puta falando de brain rot e guerra e conspiração, sabe? Tem uma coisa em casa, não dá moral pros filhos, não conversa com a esposa. Cara, que desgraça de vida é essa que você tá envolvida, sabe? Não faz uma atividade física. Vira uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros assim, você vai morrer. Você vai morrer. O diagnóstico que eu posso te dar é esse. Se você não olhar para o espelho, se você não olhar para o espelho e falar assim, ó, tô doente, preciso de ajuda. Eu não sei nem por onde que eu começo. Se você tá dormindo 4 horas por noite, se você come Missi Miojo, bolacha passatempo, Coca-Cola, se você não come frutas, verduras, legumes, carne, ovos, queijos, nas quantidades módicas, se você não pratica 1 hora de atividade física da sua vida, se você gasta todo o seu tempo no trabalho, rolando tela de TikTok, conversando asneira no WhatsApp e ligado em canal de brain rot, você tá morto por dentro, meu amigo. Você tá morto por dentro. Isso é uma árvore seca. Não tem como você ter performance na sua vida se você não tiver uma vida equilibrada. Equilibrada. O que é uma vida equilibrada? Dormir 7 horas por dia, mínimo. Ah, não tô conseguindo 6, mínimo. Abaixo de 6 é inaceitável. Privação de sono leva à loucura. Privação de sono leva à loucura. Você começa... Se você for privado de sono, né? Tem estudos que falam assim, o cara quando está no exército, no exército, na polícia militar, ele faz algum teste de selva, ele fica 3 dias sem dormir. DH, o cara vê coisas. Ele alucina. O cara vê... Entendeu? Vê vultos, vê gnomos, vê bichos. É a mesma coisa do cara ter mandado um LSD para dentro. Privação de sono te leva à loucura. Então, se você não está dormindo 6 horas por noite, eu já te falo que tá errado. Já arrisca aí, ó, tá errado. 6 horas, chegando com a métrica de chegar perto das 7 horas e meia de sono, que é o que vai te fazer bem. Se você não está praticando 1 hora de atividade física por dia na sua vida e você não tem nenhuma doença congênita que te proíba isso, está errado. Sua vida está uma desgraça. Você pode ter certeza que a sua vida está errada. Se você não está se alimentando, igual eu falei, se você está se alimentando só de fritura, Burger King, pizza, Missi Miojo, bolacha passatempo, Coca-Cola, balinha fine e açúcar, meu amigo, já é melhor você pegar um pote de açúcar mesmo, né? Pra você gastar até menos dinheiro, você carrega um pote de açúcar do seu lado e vai comendo açúcar pela colher. Você está desgraçando o seu corpo inteiro. Se você não consegue entender, né? Fazer essa leitura, né? Se você está se entregando ao cachaça, você está se entregando ao cigarro, você está fumando maconha todo dia, você está, né, acabando com a sua vida. Eu tô te dando diagnóstico aqui. O que é o diagnóstico? Você está acabando com a sua vida. Procure ajuda. Entendeu? Você não vai ser menos homem. Falo aqui principalmente para os homens. Você não vai deixar de ter, né? De ter um bago no meio das pernas por procurar ajuda. Você não vai ser menos homem. Ninguém vai te capar por você tá procurando ajuda. Você vai virar mocinha, você não vai virar menininha, né? Sua testosterona não vai baixar? Não vai baixar, porque a sua testosterona já tá baixa de você não fazer 1 hora de atividade física por dia. Sua testosterona não vai baixar mais por você não pedir ajuda. Sua testosterona ela já tá lá cavando o fundo do poço pelos seus hábitos. Aí quando você pede ajuda, aí você começa... Bicho, toda sessão de terapia é uma olhada de frente pro espelho, assim, ó. Toda sessão de terapia é uma olhada de frente pro espelho. Toda sessão de terapia. Você olha, aí você olha, corrige, olha, corrige, olha, corrige, olha, tira um trem aqui e corrige, entendeu? Olha, ia beber um copo de Coca-Cola aqui de manhã. Aí o cara olha e fala, nem beber isso aqui não. Aí daqui a pouco ele tá levando 2 ovos pra ele cozinhar no serviço. Eu tô falando aqui porque
Eu tô lembrando do jeito que eu fui reconstruindo os meus hábitos alimentares. Aí agora ele tá levando para o serviço, em vez dele comer só farinha de trigo e manteiga, ele tá levando uma fruta, ó. Ó, o cara já começa aos poucos, entendeu? Aos poucos, aos poucos. As compulsões, elas não são liberadas. Você não vai se liberar. Você fuma um maço de cigarro por dia. Meu amigo, se você chegou no fim de um dia, você conseguiu fumar só meio maço de cigarro, ó. Parabéns pra você, já é um dia pra você dormir feliz. Feliz. Você fumou 10, não sei nem quantos cigarros tem um maço de cigarro. 20 cigarros? Sei lá, se for 30 cigarros, você fumou 15 cigarros a menos por dia. Você tá entendendo como é que acontecem as coisas? Você toma aí 15 latinhas de cerveja por dia. Se você tomar 9 latinhas de cerveja por dia, meus parabéns! Você já está a caminho de se livrar dos seus hábitos compulsivos. Mas para que você perceba a sua evolução, você tem que olhar para a sua compulsão de maneira com quem olha a própria existência, entendeu? De maneira com quem se olha no espelho, de verdade, né? De verdade. Você tem que trazer a compulsão para a sua zona de pensamento consciente e não deixar as compulsões só no seu subconsciente. Não viver igual um autômato, porque muitas vezes na Terra, o que nós fazemos nos dias de hoje é uma letargia emocional enquanto nós estamos acordados. O nosso corpo, ele permanece em vigília, mas as nossas ações são de como um robô. Passa o dia inteiro na Terra igual um robô. Mecanismos repetitivos, repetindo. Deita 2 horas da manhã, fica no computador até, né? Eu fico vendo assim, porque era um hábito que eu tinha muito pesado, né? Eu ficava no PC até 2 horas da manhã. Deitava na cama só quando já estava com a mente assim, extasiada. Não, meu amigo, o sono ele tem uma higienização do sono. Isso é a parte de você perguntar pra mim, DH, o que é a parte mais difícil hoje pra mim voltar pra minha saúde? É o sono. Eu tô comendo direitinho, eu tô treinando direitinho, mas parece que na hora de deitar na cama, 11 horas da noite, parece que a cama tem espinho. A cama tem espinho, você remexe, você vira, você mexe, dá vontade de você levantar, de você pegar o celular, de você fazer um negócio, sabe? Você fica naquele negocinho, você não permite seu corpo entrar num estágio de regulação. Só que quando eu consigo, os dias que eu mais acordo bem disposto e feliz com a vida são os dias que eu consigo dormir no mínimo 7 horas por noite. Que eu deito 11 horas, meia hora ali pra você dar uma desligada, 11h30 você tá dormindo, acorda 6h30 lá do dia seguinte. Rapaz, não, acorda da cama assim, ó, pum, parece que eu já acordei nitrogenado, meu amigo, cafeína natural no organismo, entendeu? Faz o teste, deita 2 horas da manhã, acorda 6 pra você ver. Você não é ninguém, meu amigo. Você não é ninguém. Você vai dormir 3h30 por dia. Você é um qualquer, entendeu? Um mendigo da rua ali que dormiu no chão da rua mesmo ali, com a cabeça no meio-fio. Se ele estiver dormindo 7 horas por dia, ele é mais alguém que você. Você não é ninguém. É uma privação do sono também. É algo sério, seríssimo. Cuide bem disso, né? Dê ouvido a essas minhas palavras, que com certeza você vai sair do abismo da compulsão que está te levando para o caminho da morte mesmo, precoce, e você vai retornar a sua vida para cá, ó. Funcionalidade, saúde, bem viver, felicidade, né? A pessoa consegue, lógico, a gente também não é um bocoió, né? Fiquei rindo toda hora também, né? Não tem momento difícil na vida, mas pelo menos você tem, né, ferramenta psicológica para lutar, ó, você consegue, ó, lutar contra as dificuldades da vida, perfeito? Pesquisas no campo da psicologia do desenvolvimento sugerem que experiências precoces, senhores, de insegurança emocional, negligência ou inconsistência afetiva podem contribuir para formações de padrões compulsivos na vida adulta. Isso aqui é especialmente para você, se muitas vezes a sua infância foi deixada de lado. Você não teve o afeto do seu pai, você não teve o afeto da sua mãe, né? Fizeram bullying com você na escola ali, você foi falar uma apresentação do trabalho, errou um negócio lá, todo mundo riu da sua cara quando você estava lá na frente da sala e depois você nunca mais quis pegar no microfone, você nunca mais quis aparecer para ninguém, você nunca mais quis dar a sua opinião em público. Isso tudo é trauma, né?
segurança emocional, traumas de negligência familiar, traumas na inconsistência afetiva dos seus relacionamentos, né? Tudo isso pode contribuir para a formação de hábitos compulsivos. É por isso que a psicoterapia é onde você resolve. Você olha um negócio lá atrás, né? Dia desse, DH, eu lembrei de um trem, cara, é tão interessante, eu lembrei de um negócio quando eu tinha 10 anos de idade, bicho. Não quero falar o que é, mas eu lembrei da parada, eu lembrei vividamente. Eu falei, nossa, cara do céu, tinha 10 anos, bicho. Olha o tanto que isso afeta a gente inconscientemente. Foi algo meio vexatório, assim, pra mim, né? Muito vergonhoso. E eu lembrei dessa parada. Eu falei, caralho, velho, que isso? Negócio assim que parece que deu um lock na mente, assim, sabe? Deu uma desbloqueada forte em atitudes que eu tinha. Principalmente em ficar com raiva quando alguém ri, né? Comigo ou de mim. Eu sempre, quando alguém tá rindo assim, eu sempre tenho... Alguém tá rindo assim, eu sempre fico pensando assim, olhando assim, eu falo, cara, esse cara tá rindo da minha cara ou ele está rindo comigo? Se estiver rindo comigo, nós vai se dar bem. Se estiver rindo da minha cara, muito provavelmente eu vou querer te dar uma paulada na sua cara, tá vendo? Muito provavelmente, hábitos, traumas do passado, né? A pessoa rindo assim, né? Rindo, fala, não, peraí. Aí você tem duas opções. Se estiver rindo comigo, eu vou aceitar. Se estiver rindo de mim, eu vou ter que tacar um trem na sua cara. Vocês conseguem entender? Como é que é essa reatividade, essas questões? Trauma, ó, passado, né? Sem querer explicar tudo que a gente vive direcionando ao passado, mas joga aí uma grande percentual dos nossos traumas, né? Eles estão bem lá debaixo do baú no passado, né? Quando o ambiente falha em oferecer regulação emocional, o sujeito aprende mais tarde a buscar essa regulação por meios próprios, ainda que disfuncionais. E é tão interessante isso, DH, que se a gente não trata um hábito, né, por exemplo, o que eu falo assim, né? Geralmente você vê isso muito presente em pessoas que já foram gordinhas, né? Eu sofro muito com isso, por exemplo. Vamos supor, você tem um corpo, você tá com um corpo ali que você não tá satisfeito com ele. E não tá te trazendo saúde também. Aqui eu não vou falar nem de estética. Obesidade é doença, ponto final. Você tá acima do seu peso, gordinho, ó. Banhinho aqui, ó, na barriga, nas dobras cutâneas do tríceps, por dentro da parte da virilha das coxas, nos culotes, né? Seu IMC tá batendo aí 25 pontos acima, você tá doente. Eu não tô falando isso, não tô nem vendo seu aspecto físico. Obesidade é doença, ponto final. Já aceita e vai se curar dela. Só que aí, DH, eu percebo algumas compulsões que às vezes são redirecionadas. Por exemplo, olha que loucura, olha que loucura. O cara que era compulsivo alimentarmente, ele começa a perder peso e vira um compulsivo em atividade física. O homem quer treinar 6 horas por dia, DH, sem ser atleta e sem ganhar dinheiro com isso, meu filho de Deus. Como é que você vai sustentar a sua família, Zeba? Treinando 6 horas por dia? O cara não quer trabalhar mais não, DH, acabou, entendeu? Ou seja, a compulsão dele era comida, aí ele projeta, olha para vocês verem esse mecanismo, que loucura, que loucura. O cara tira o foco da alimentação na compulsão, ele às vezes até para de se alimentar na loucura e ele projeta, não, agora eu tenho que treinar 6 horas por dia, eu tenho que treinar de manhã, à tarde e à noite. Meu filho, eu não quero, né, longe de mim querer ser um cara para tirar o seu sonho de vida de ser um atleta, por exemplo, mas dependendo da idade que você tá, das responsabilidades que você tem nas costas, como assim? Me explica um pouco do seu plano de ação de querer ganhar a vida como atleta aos 38 anos de idade, 40, que é na faixa etária que os caras que começou a ser um atleta aos 12 tá se aposentando. Me conta como que é esse planejamento financeiro seu de querer dedicar 6 horas por dia a uma atividade física. É lógico que isso vai te fazer, assim, né? Se você não tiver em overtraining, né? Porque overtraining também te mata. Não sei se você sabe, excesso de atividade física também, né? Você vai de vapo. Já vi várias reportagens aí de cara que começou a correr, romper demais, não respeitar repouso e vai maratonar, cai duro. Cai duro na maratona ali, coração do macaco, de macaco, não aguenta não, explode. Né? Tá correndo, dá um trem ali. Então, assim,
tira uma compulsão de um lugar e migra ela para o outro. Já vi várias vezes fumante. O cara fala assim, nossa, para eu parar de fumar eu vou chupar balinha. Adivinha, DH? Onde que para isso aí? O cara deixa de ter um câncer no pulmão e vira diabético. Meu Deus do céu, assim, parece que... É por isso que eu falo para vocês, o buraco existencial, aquele oco, aquele vazio que você tem dentro de você, não adianta você ficar trocando de compulsão em compulsão também. Porque senão você vai sair só de um lugar e para o outro. Eu saio da comida, vou pro cigarro, saio do cigarro, vou pra balinha. Eu me livro da obesidade e ganho um câncer de pulmão. Eu saio do câncer de pulmão e me dou uma diabetes. Você precisa entender aqui, ó. Aqui, ó. A compulsão tá aqui, ó. Aqui, dentro de você. Pra você ter, né? Eu acho que eu nunca senti tanto... Você sabe o que eu descobri na minha vida? O que é a coisa mais difícil pra mim, DH? É ser um cara equilibrado. É um negócio que eu vou lutar com isso pro resto da minha vida. Quer fazer igual um louco, entendeu? Quer começar a ler, quer ler... Né? Igual esse ano, eu tinha a métrica de ler um livro por mês. Eu já li 14 livros esse ano, velho. Nós está no começo de abril. Tudo bem que às vezes são uns livretos assim, né? São uns livretinhos de 100 folhas e tal, tipo, livretinho assim, né? Não sei se isso pode contar como um livro, mas já foi 14 livros, DH. Então, assim, sabe? Aí quando eu vejo, eu tô aqui nos meus livros, nas minhas coisas e tal, beleza, meu filho, eu tô levando meu filho pra brincar num parquinho, entendeu? Tipo, e a atenção pra sua família e tal, né? E o trabalho, e o seu corpo. Então, esse equilibrar, né? A vida é um equilibrar de copos mesmo assim, né? Você tem que se tornar um excelente malabarista, eu diria. Um excelente equilibrista pra você conseguir equilibrar todas as áreas na sua vida na mão. A receita para isso até hoje eu não descobri. Eu sei que eu tô atrás dela. E eu sei que quanto mais equilíbrio eu tenho, mais feliz eu sou, né? Quanto mais as minhas áreas da minha vida estão equilibradas, saúde financeira, saúde no relacionamento, saúde física, né? Saúde profissional, né? Feliz com aquilo que você faz, consigo mesmo, né? Quanto mais eu consigo equilibrar essas diversas áreas da minha vida, mais felicidade eu tenho. Quanto mais eu foquei só em uma, mais triste eu fui a minha vida toda, né? Nesse sentido, senhores, a compulsão não é apenas um excesso, ela também é linguagem. Comunica muitas vezes algo que não encontrou outra forma de ser dito. Por isso, abordagens terapêuticas contemporâneas têm se afastado de modelos puramente repressivos, é aquilo que eu falo. Você não suprime um mau hábito sem outro hábito positivo no lugar. Esses modelos repressivos, eles tendem a dar muito mal. Que a pessoa corta, entendeu? Ela passa por uma abstinência fodida e ela não transforma a rotina da vida dela. Assim que ela estiver de cara no muro com outro trauma, ela volta para aquele hábito antigo, porque ela não transformou a rotina dela. A pessoa para de fumar na bruta, né? Dá crise de abstinência e tal, mas não procura uma atividade física, entendeu? Não procura uma terapia, continua ali em ambientes tóxicos e tal, perto de pessoas que fumam. Mãe da pessoa falece, a pessoa passa por um acidente de trânsito, é demitida do trabalho, ela vai meter a cara no cigarro de novo, entendeu? Consegue parar por um certo tempo. Se o seu vício e a sua compulsão ela não for redirecionada para hábitos saudáveis, né, se ela for simplesmente reprimida e de maneira repressiva mesmo, passa-se pouco tempo de vida, você vai ver envolvido de novo nos péssimos hábitos, né? Então essas técnicas, né, baseadas em controle e supressão já foram do passado. Hoje em dia a gente usa muito mais estratégias que envolvem consciência, aceitação e reestruturação dos hábitos. A famosa, a queridinha dos psicólogos, né? Tem psicólogo também que quer consertar tudo com TCC, DH. Cara, tudo é terapia cognitivo-comportamental para ele. É tudo. Gosto muito. Respeito, né, aos amigos de profissão, aos queridos, né, especialistas da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, mas me vejo muito mais eficiente no tratamento dos pacientes como integrativo. Nem tudo a TCC resolve, né? Mas a TCC, por exemplo, apresenta evidências robustas no tratamento de comportamentos compulsivos
especialmente quando associada a técnicas como a prevenção de resposta, que consiste em expor o indivíduo ao desconforto sem permitir a execução do ritual. Isso aqui é muito brabo, hein? Isso aqui é uma técnica muito braba, hein? Técnicas como a prevenção de resposta. Ah, você é um alcoólatra ali, né? Coloca uma garrafa de 51 na sua frente, DHI, você fica só admirando ela assim, ó. Você fala, não posso beber. Só posso olhar pra isso aqui. Cara, isso é até um pouco cruel, bicho. Você vai fazer isso com uma pizza? Eu prefiro ser algemado, sinceramente. O cara colocou uma pizza de 8 pedaços na minha frente, você vai ficar só olhando. Rapaz, não é fácil não, viu? Eu não sei exatamente se eu estou falando abobrinha aqui, se essa técnica da prevenção de resposta, né, que consiste em expor o indivíduo ao desconforto sem permitir a execução do ritual, eu não sei realmente, mas eu acredito que seja isso, né? Se for, meu amigo, prepare-se para uma grande tortura, viu? Pega o cara ali viciado em crack ali, solta uma pedra na frente dele depois de um certo tempo ali e fala, agora você não vai fumar. Rapaz do céu, o cara já começa a dar até o ombro começa a mexer, o olho começa a dar uma piscada assim, você já vê que é a abstinência voltando na sua vida, né? Senhores, quanto tempo a gente tem de aula aí, DH? Já. 2h56. Perfeito. Caminhando pros minutos finais da nossa aula, né? Fala bacana, acho que falei até mais do que eu gostaria, me empolguei aqui, me animei, né? Ao longo desta aula, queridos, é importante que cada participante não apenas identifique comportamentos, mas perceba padrões. Enquanto eu vou falando aqui, é bom que você faça uma autoanálise, né? Se você quiser até acompanhar com um caderninho mesmo, para que você perceba padrões, né? Eu falo um negócio, você risca, falo, nossa, o Arthur falou um trem, eu sou assim mesmo e tal. Porque só através da percepção desses padrões, né, que a gente consegue melhorar. A compulsão raramente está isolada. Ela se conecta com formas de pensar, maneira que você pensa sobre o mundo, formas de sentir, né? Formas de se relacionar consigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo ao seu redor. Percebem? Isso envolve, por exemplo, o desenvolvimento de repertórios alternativos de regulação emocional. Aqui vai lá, né? Vamos lá então. Vamos lá. Atividades físicas, práticas de respiração, escrita reflexiva. Todos esses elementos podem funcionar como vias mais saudáveis de processamento emocional. Eu descobri que meu Close Friends, DH, é uma grande escrita reflexiva. Olha só, eu nem sabia. Rapaz, aquilo lá me faz um bem danado. Eu pego no celular às vezes, em vez de eu ver o story da Virgínia, sabe assim, do Zé Vaqueiro, de não sei quem, aí eu pego meu Close, eu tiro uma foto e escrevo algo, né? Alguma reflexão. Algo que eu estou estudando hoje mesmo, eu fiz uma em relação a abuso, né, à violência à mulher, sensacional, eu até reassisti para ver, para me escutar novamente, do tanto que eu consegui trilhar reflexões de muita responsabilidade. Inclusive, DH, eu acho que a próxima aula 12, a gente vai falar sobre sociedade patriarcal, sobre violência à mulher, feminicídio não, mas sobre violência à mulher talvez, né? Violência à mulher. Eu acho que eu gostaria de fazer uma aula exclusiva desse contexto psicológico de violência à mulher, com certeza, né? Na aula 12 a gente vai traçar alguns panoramas sobre isso. Então a escrita reflexiva, a prática de respiração, a prática de atividades físicas, tudo são repertórios alternativos para a regulação das suas emoções. Todos esses elementos podem funcionar como vias mais saudáveis de processamento emocional. Estudos amplamente discutidos pela OMS reforçam o papel dessas práticas na promoção da saúde mental e na redução de comportamentos disfuncionais. Meu amigo, corrida, DH, eu nunca vi algo tão bom igual a corrida, bicho. Corrida é uma parada assim que eu não consigo colocar em palavras. Ah, tá angustiado? Corre, bicho. Corre 5 km. Ah, Arthur, mas eu, assim, né? Pelo amor de Deus também, se tiver algum problema no joelho,
Você não, né, você tá com 180 quilos, desconsidera isso aqui que eu tô falando, procura uma hidroginástica, procura uma avaliação médica dependendo do seu quadro clínico, tá? Principalmente se tiver com obesidade grau 3 ou imórbida. Desconsidere isso aqui porque dependendo do peso que você tiver, se você for correr, você vai esfarinhar seu joelho inteiro, tá? Mas se você tá com IMC, o índice de massa corporal do seu nível, já tá top. Muito provavelmente você pode praticar uma atividade física aí, né? Perfeitamente, né? Dá um trotezinho ali, corre 1 quilômetro, corre 500 metros, corre 2 quilômetros. Rapaz, isso aqui é um santo remédio para angústia, né, pessoal? Ai, tô preocupado, tô angustiado, vai correr, meu amigo, sai. Coloca um tênis no pé, sai andando, vai caminhar, vai para um lugar arborizado. Aqui é uma terapia, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né? Então, é um singelo conselho de um cara que, sinceramente, é apaixonado pela corrida de rua. Mas talvez o aspecto mais desafiador, senhores, e ao mesmo tempo mais transformador, seja a capacidade de tolerar o desconforto. A compulsão, em sua essência, é uma fuga do desconforto, né? Aprender a permanecer, ainda que por alguns instantes, diante daquilo que te incomoda, é um passo fundamental no processo de mudança. Isso aqui é muito interessante, né? A gente aprender mesmo, né? Porque assim, né? Diante daquilo que te incomoda, DH, geralmente, o que é geralmente o passado da pessoa? Quanto tempo que a pessoa consegue lembrar, ter lembranças tristes da vida, do que aconteceu com ela? Rapaz, às vezes a sensação é tão dolorida que a pessoa começa a ter contorção física, sabe? A pessoa chora, né? Lembra, na terapia isso acontece, a pessoa começa a falar, a voz começa a embargar, chora, dá coceira no corpo, que você vê que é um negócio assim, que você tenta trazer para o seu consciente e seu corpo repulsa aquilo, né? Seu corpo repulsa muitas vezes memórias que te trazem dor, né? Essa tolerância, essa resistência paulatina à dor é um aspecto muito desafiador, mas que promove cura, né? Promove cura. Aprender a permanecer, ainda que por alguns instantes, diante daquilo que te incomoda é um passo fundamental no processo de mudança. Não se trata de eliminar a compulsão, o desejo, mas de ampliar a liberdade, a sua liberdade de ação diante daquele desejo, né? Diante daquela compulsão. Senhores, obviamente essa aula não é uma aula conclusiva a respeito dos péssimos hábitos que a gente cria ao redor da nossa vida, até mesmo porque tem muitos maus hábitos que a gente tem arraigados na nossa vida de anos, né? Às vezes o cara tá comendo errado, DH, já faz 20 anos, ou às vezes o cara nunca comeu certo. Você já parou pra pensar que tem pessoas que nunca tiveram um corpo assim, nunca provaram uma saúde física porque comem errado a vida inteira? A vida inteira. Lá na infância o pai já deixava ela comer uma bolachinha de passatempo com suquinho que suco. Aí não almoça, aí não come arroz, não come feijão, não come carne, leite, ovos, né? Salada, frutas. Aí depois vive se alimentando, pega e come um miojo. Nunca fez uma atividade física na vida. Você já parou para pensar que tem pessoas que nunca provaram o que é ter um corpo realmente físico, assim, um corpo bem disposto ou minimamente saudável? É por isso que essas aulas, senhores, ela não é uma aula que vai resolver todos os problemas da sua vida. Escute bem o que eu estou te falando. Não é uma hora de aula minha para você no YouTube que vai resolver todos os problemas da sua vida. Mas com certeza isso aqui pode ser o começo. Com certeza isso aqui pode ser o começo. Ficaria muito feliz se você voltasse daqui a 10 anos, né, no meu canal, me desse um depoimento que essa aula foi o começo, o despertar. O que vai te curar verdadeiramente são os seus hábitos. É o que você faz nas 24 horas do seu dia, entendeu? A sua rotina. Sua rotina, o seu treino, a sua alimentação, é a maneira que você enxerga os seus relacionamentos de trabalho, o seu relacionamento em casa, entendeu? São seus hábitos. O que vai te curar é a sua rotina. Porque o que te adoeceu foi a sua rotina, entendeu? O que te adoeceu muitas vezes foi os seus péssimos hábitos aliados à sua rotina. O que vai te curar são o desenvolvimento de bons hábitos dentro da sua rotina. Espero que vocês
levem essas palavras muito a sério, né? Embora a gente faça algumas vezes algumas piadinhas, né? A Bia ficou brava comigo na aula 10, que eu falei aquele caso lá, eu mandei o cara virar homem que compra tênis de R$500. Ela falou que eu tava muito boca suja, né? Eu falei, tá tudo bem. Então, nossas aulas, muitas vezes, né, tem uma brincadeira ou outra, mas eu quero que vocês saibam que 95% do nosso tempo aqui, a gente tá falando muito sério, né? Espero que essas palavras façam sentido para vocês, da mesma maneira que faz sempre para mim, porque tem um ditado que fala, né, que a boca fala pro mais próximo que a boca fala é para os 2 ouvidos que estão ao lado dela, né? E é isso, senhores. Aula 11 concluída e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais. Muito bem.